Então, nós trouxemos a doutora Silvana Alves Scarance, que é uma advogada. Ela vai falar sobre a atuação jurídica no caso das pessoas com ela. Ela é filha e foi cuidadora de paciente, que era o pai dela, o senhor Mário Moreira Alves. É advogada e atual diretora jurídica da Abrela. Na verdade, ela já era também a diretora jurídica e já auxiliava, né, como voluntária na Abrela e a todos os pacientes que necessitassem. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer o Rick por ele ser a pessoa que ele é. Enquanto eu assistia o vídeo, fiquei imaginando que ele é o Stephen Hawking brasileiro. E muito obrigada a toda a equipe da Procura por ter me chamado para compartilhar com todos aqui um pouco do que eu aprendi. Então, esse é o meu pai, que infelizmente ele foi diagnosticado em 2003, quando não existia toda essa tecnologia que o Rick faz uma limonada. E o meu pai também foi diagnosticado com 66 anos, ele não sabia mexer em mouse, essas coisas, então para ele era bastante difícil. Mas o meu pai, diagnosticado em 2003, sobreviveu até 2012, né? O mundo não é como é hoje, a tecnologia não é como é hoje, não existiam os protocolos clínicos terapêuticos, os home cares eram quase impossíveis, era muito difícil, então eu ainda tenho essa coisa árdua de conseguir alguma liminar, porque na época era muito difícil, eu me traumatizei com isso. Então, toda vez que eu pego uma ação, eu dou assim, o máximo de mim com medo de que as coisas possam acontecer como acontecia antes. Então, esse é meu pai. A Procura não existia na época que meu pai foi diagnosticado. Mas o Jorge sempre esteve presente, a Cris, esse pessoal todo. E, bom, o negócio está passando aqui sozinho, tem que voltar às vezes. Então, eu sou Silvana Alves Scarance, filha do senhor Mário Moreira Alves, que eu gostaria muito que ele tivesse conhecido o Rick e o pessoal que está aqui, ele adorava trocar ideias com as pessoas. E, desde então, eu adquiri para mim, né, como filha, uma missão de difundir os direitos das pessoas com ela, advogando em prol da dignidade do paciente, vencendo as negativas do tratamento, porque o plano de saúde, ele nega tudo aquilo que ele for desembolsar algum valor que ele não gostaria. E o SUS também, as coisas são bem difíceis, né, de acontecer. Então, eu quero compartilhar com vocês e com os advogados que vão assistir essas palestras depois, e o pessoal de home care, o pessoal de saúde, para ter noção do que é lutar contra uma negativa de plano de saúde, ou do SUS. Então, os principais fatos da liminar judicial, né, os principais fatos. Demonstrar a recusa ou a limitação na quantidade e qualidade. Antigamente, simplesmente negavam o home care. Hoje já aceitam alguma coisa, mas limitam. Limitam a quantidade e limitam a qualidade do que é prescrito pelo médico e do que os pacientes precisam. E o que é preciso para a gente entrar com a ação judicial? Todos os exames médicos, todos aqueles exames médicos que levaram à conclusão do diagnóstico. E os orçamentos das clínicas particulares, né? São negadas coisas pelos planos de saúde, então é necessário ter os orçamentos das clínicas particulares, encontrando a média dos valores. Se tiver a negativa ou a limitação do tratamento, qual é o próximo passo? O médico deu um relatório médico, o paciente foi ao plano de saúde, ele pediu aquele home care e foi negado. Ou foi dado limitado na quantidade, ou na qualidade, ou não na qualidade que o médico prescreveu. O que fazer? Você vai precisar de um relatório médico contendo os seguintes elementos.
Um relatório médico mais detalhado possível e que alerte os riscos se o paciente não receber aquilo que o médico prescreveu. E, além disso, o tratamento tem que ser precoce. O tratamento tem que ser especializado. Não é qualquer home care, não é qualquer fisioterapeuta, não é qualquer fonoaudiólogo, não é qualquer terapeuta ocupacional que vai ter as habilidades, a capacidade de atender um paciente de ELA. E, além disso, essa equipe precisa ser multidisciplinar e interdisciplinar. Vai precisar dos equipamentos, medicamentos, insumo, tudo isso o relatório médico tem que prescrever e dizer quais são os riscos ao paciente, porque esse relatório médico vai para o Poder Judiciário. Esse relatório médico o plano de saúde tem que analisar. E se ele negar, então nós vamos judicializar. Esse relatório médico, ele precisa ser bem detalhado, que a equipe multidisciplinar tem que ser especializada, que o tratamento tem que ser precoce. Todos os medicamentos, todos os insumos e mais. Esse relatório médico precisa pensar que o Poder Judiciário é demorado. E que quando o paciente obter uma liminar, já as necessidades do paciente já alteraram. Então, esse relatório médico ele tem que antever o que o paciente vai precisar no tempo futuro. E por que tem que ser todos esses elementos? Porque vai... Ih, voltou. Aqui. Eita. Porque vai prolongar a vida. Por que precisa de tudo isso? Porque vai prolongar a vida com qualidade de vida e com dignidade. E lembrando uma coisa que o Rick falou, deram para ele as estatísticas um tempo de sobrevida. São estatísticas científicas, mas o meu pai viveu 9 anos e muitas pessoas vivem muito mais do que essas estatísticas. Não é porque se tem uma estatística que essa estatística vai acontecer. Não, a gente vence as estatísticas também. E vencer com qualidade de vida e dignidade. Como se faz isso hoje em dia? Na época do meu pai faleceu em 2012. Esses protocolos clínicos terapêuticos, eles são de 2020. Então, hoje nós temos o fundamento fático-jurídico, que são os protocolos clínicos terapêuticos, que os advogados vão utilizar para ajuizar. E que os pacientes devem ter decorados para fiscalizar o seu home care, o pessoal do home care, e ensinar para eles como que deve ser. Vamos lutar pela saúde e dignidade, que são direitos constitucionais que devem ser nos fornecidos pelo SUS e plano de saúde. E embasado, protegido pelo Código de Defesa do Consumidor e súmulas. Essa parte aqui são para os advogados que vão necessitar do conhecimento para entrar com ações judiciais. Esses protocolos clínicos, temos o primeiro, que é a Portaria Conjunta de 13 de agosto de 2020, que está no site da Procura, na parte de direito. Temos o da Conitec e temos o da Abrela. Esses 3 protocolos clínicos terapêuticos de esclerose lateral amiotrófica são os instrumentos jurídicos para obter a liminar. Com a liminar, o plano de saúde ou o SUS vai querer fazer uma perícia para comprovar de que o paciente não precisa de tudo aquilo que está lá no relatório médico. Então, o plano de saúde vai dizer, nossa, esse médico exagerou nesse relatório aqui. Precisa de tudo isso de equipamento? Precisa de equipe especializada? Não, não precisa. Quero uma perícia para comprovar que esse médico está maluco, que esse médico está exagerado. Então, quando acontecer uma perícia, o juiz nomear um perito, primeiro, esse perito ele tem que ser um neurologista. Não adianta vir um perito que não entenda da doença para querer analisar, que é o que sempre acontece. Quando isso acontecer, ela está rindo ali, quando isso acontecer, precisa impugnar esse perito. Porque esse perito não é perito, porque ele não entende de esclerose lateral amiotrófica.
Então, tem que ser um médico neurologista e especialista em esclerose lateral amiotrófica, senão ele vai dar uma perícia que não vai servir de nada para o nosso paciente. E juntar no processo para ser periciado todos os exames médicos conclusivos da doença. Então, agora eu vou fazer bastante perguntas aqui, que acredito que sejam dúvidas de vocês, dos advogados, dos juízes e dos peritos. Por que a internação domiciliar deve ser precoce? O juiz não entende por que tem que ser precoce. O plano de saúde também não entende por que tem que ser precoce. Por que ele tem que custear isso de uma forma precoce? Por que negar o home care se está comprovado que é uma opção mais barata para o plano de saúde e para o SUS do que manter o paciente internado no hospital? Por que eles negam o home care? Essa informação está na página 13 da Portaria Conjunta número 13, de 13 de agosto de 2020, no site da Procura. E lá está dizendo o seguinte, que o atendimento domiciliar, com a progressão da doença, a diminuição da força motora, a mobilidade, os autocuidados básicos tornar-se-ão progressivamente mais difíceis para o paciente. Eles, eventualmente, ficarão incapazes de trabalhar, que foi o caso temporário do Rick, mas ele voltou a trabalhar, ele venceu isso, e exigirão maior auxílio para as atividades, tanto fora quanto dentro de casa, e perderão sua independência. Neste ponto, o auxílio dado pelo atendimento domiciliar torna-se uma opção terapêutica, especialmente por propiciar um custo menor e com melhores resultados quando comparado a internações hospitalares. A missão do atendimento domiciliar deve ser a melhora da qualidade de vida, sobrevida, independência, autonomia e conforto psicológico. Essa questão deve ser levada para o juiz, deve ser levada para os peritos. O home care especializado como ela, deve ser um home care comum. Os planos de saúde mandam qualquer home care. Como deve ser o home care a uma doença rara e altamente complexa como ela? Ela deve ser um home care comum? Gostaria de fazer uma pergunta. Tem algum fisioterapeuta aqui? Muito bem. Quem gostaria de responder quando foi a primeira vez que ouviu falar de esclerose lateral amiotrófica? Uma data, um ano. 2000? 2019? 2016? Primeira vez? 98. Primeira vez que você ouviu falar de esclerose lateral amiotrófica. Foi como eu fiz quando falaram que meu pai tinha esclerose lateral amiotrófica. O que é isso? Eu achei bom porque não era um câncer. Eu achava que era algum câncer de osso, alguma coisa parecida, porque eu era ingênua, não sabia. Esclerose lateral amiotrófica, eu não conheço isso. Isso deve ser melhor do que um câncer, eu pensava. Então, antes dessas datas que vocês falaram, vocês já tinham ouvido falar de esclerose lateral amiotrófica? Alguém já ouviu falar na vida, antes dessas datas, sobre esclerose lateral amiotrófica? Na faculdade, nos livros. Pois é. É uma doença altamente rara que ninguém conhece. O home care comum com profissionais que não conhecem a ela tem capacitação para atender o paciente? Os planos de saúde acham que sim, e os peritos também acham que sim. Então, é essa a nossa luta. O home care comum com profissionais que não conhecem a ela tem capacitação técnica profissional para atender o paciente? Não. O atendimento de pacientes de ela deve ser com profissionais da saúde especializados, com experiência e treinamento, sob o risco, o médico tem que colocar isso aqui no relatório médico dele, sob o risco de causar enorme prejuízo ao paciente. Se o médico não colocar isso no relatório médico, o juiz vai achar que não tem risco, e nem o perito. O home care comum, sem ser especializado, supra as necessidades do paciente de ela. Como deve ser o home care para tratar uma doença rara como a ela?
Porque o home care deve ser multidisciplinar e especializado. O que fazer quando o plano de saúde ou o SUS não tiver profissionais especialistas? O que é um alerta médico? Algum profissional de home care sabe o que é um alerta médico e onde encontrar? Algum profissional de home care comum? Às vezes ele nem aceita. Você está falando, o paciente que conhece o protocolo clínico, que conhece o relatório médico, vai falar para o profissional do home care, olha o alerta médico. Ele não aceita, ele acha que você está querendo saber mais do que ele. Tá. O alerta médico ele está no site da Procura. Está lá, todo mundo deve imprimir e ter e carregar consigo. Aqui é o site da Procura, essa carinha aqui. Como obter os seus direitos? Assistência jurídica. Tem lá o botãozinho, protocolo clínico, diretrizes terapêuticas para ela, portaria número 13, de 13 de agosto de 2020, abrir. Todo mundo que está aqui, todo mundo que estiver assistindo, depois no YouTube, deve fazer essa tarefa, uma lição de casa. É um exercício de matemática, não adianta falar, tem que fazer. Tem que seguir o passo a passo. Advogados também, advogados que não sabem como entrar com uma ação dessa, advogados de familiares. O que fazer? Eu vou passar o link dessa aula. Vocês também podem passar o link dessa aula. Está aqui. O fundamento jurídico está aqui. Está tudo lá no site da Procura. Aqui é a carinha dele, que a portaria conjunta de 13, número 13, de 13 de agosto de 2020, que aprova o protocolo clínico terapêutico da esclerose lateral amiotrófica. É um consenso técnico-científico, que os peritos vão ter que engolir isso aqui. E vão ter que dizer que isso aqui está errado. Peritos que não são médico-neurologistas, que dizem que o paciente não precisa de home care especializado, vão ter que engolir esse protocolo clínico. E os advogados têm que apresentar esse protocolo clínico e fazer quesitos sobre esse protocolo clínico para os peritos lerem esse protocolo clínico. E na página 4 dessa portaria, está lá explicando por que o atendimento tem que ser especializado. Porque a identificação, os cientistas concluíram que a identificação dos fatores de risco e da doença, riscos, o médico tem que dizer dos riscos no relatório médico, que a identificação dos fatores de riscos e da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e adequado ao atendimento especializado dão à atenção básica um caráter essencial para o melhor resultado terapêutico e prognóstico dos casos. O SUS também tem que saber disso. Eles vão falar, não, mas esse atendimento tão precoce, com tantos equipamentos, esse gasto todo para o convênio está aqui, é científico. Por que o tratamento e internação domiciliar deve ser precoce? Por esse motivo. Por esse motivo, melhor resultado terapêutico e prognóstico dos casos. E na página 4, desse protocolo clínico terapêutico, que é a portaria conjunta, está justificando que, para evitar os riscos da doença rara e desconhecida da sociedade, esse atendimento tem que ser especializado. Está aí a resposta, por que tem que ser especializado. O protocolo clínico da Conitec, de 2021, também explica nas suas páginas 6, 10 e 12, que, quando se chega ao diagnóstico conclusivo da doença rara, o paciente já tem maior comprometimento incapacitante, portanto, deve-se iniciar o tratamento imediatamente. Mais uma razão para que a doença seja divulgada, principalmente aos peritos. Então, lá, da Conitec, na página 6, 10 e 12, explica por que o tratamento tem que ser precoce. Página 10 está explicando por que o tratamento tem que ser precoce, antes da capacidade vital atingir 70% do previsto. Essa capacidade vital é o fisioterapeuta respiratório que vai fazer os exames e vai mensurar como é que está a capacidade vital. Então, é importante que, antes que ela diminua de 70%, já se comece o empilhamento de ar, é uma fisioterapia respiratória.
Os peritos, os juízes têm que saber disso. E os pacientes, principalmente, que é para mostrar para eles, ensinar para eles. E o protocolo clínico da Conitec, na página 12, também fala que a nutrição deve ser prescrita por profissional especializado de forma mais precoce. Tudo isso daqui os médicos precisam colocar no relatório médico e justificar. Então, o relatório médico tem que ser muito completo. Então, na página 12, vai falar por que é precoce. Eu tenho certeza que vocês vão olhar o protocolo clínico da Conitec e vão verificar o porquê. Porque, se eu for ler tudo, nós vamos sair daqui antes de meio-dia. E, nas páginas 13, 14 e 16, o protocolo clínico terapêutico da Conitec também justifica a necessidade de atendimento por profissionais especialistas, atendimento precoce, por especialistas, sempre especialistas. Precoce. Na página 107, do protocolo clínico da Abrela, também está explicando por que tem que ser precoce. Então, nós temos muitas informações jurídicas para obter uma liminar. As coisas hoje em dia são muito mais fáceis do que na época do meu pai. Imagina que na época do meu pai não existia nada disso. O que a gente fazia? A gente falava e ia comprovar de que jeito. Então, no protocolo clínico terapêutico da Abrela, todas essas páginas estão justificando por que o tratamento tem que ser precoce. Os advogados devem fazer quesitos para que os juízes, para que os peritos respondam por que tem que ser precoce, combatendo os argumentos dos planos de saúde, que acha que o paciente não precisa de tudo isso ainda. Na página 23, o protocolo clínico da Abrela explica ao Poder Judiciário, principalmente aos peritos, que, quando surgem os primeiros sintomas no paciente, a doença já cometeu cerca de 50% dos neurônios motores. E a progressão é contínua e acelerada. É preciso brecar isso com um tratamento adequado e ajustado a cada indivíduo. Por isso que o tratamento tem que ser precoce. O home care comum, com profissionais que não conhecem a ela, tem capacitação técnica profissional? Não. Então, o atendimento deve ser com profissionais de saúde especializados, com experiência e tratamento sobre o risco de causar os prejuízos aos pacientes. Essas informações corretas, elas são poderosas para combater uma perícia. O relatório médico por neurologista especialista na doença deve prever todas as necessidades do paciente, informar no próprio documento que prescreve o tratamento em home care quais são os riscos. E, quando o plano de saúde ou SUS fornece o home care, raramente fornece, não fornece 100% do prescrito. Tá? Aqui faltou a palavra não. Não fornece 100% do prescrito. Daí, o advogado vai dizer que esse serviço ele está falho e com defeito perante o Código de Defesa do Consumidor, na qualidade e na quantidade. Essa é a parte técnica que os advogados devem saber para combater uma contestação de um plano de saúde. Portanto, aqui é um alerta, sinalzinho de alerta. Senhores médicos, seus relatórios, avaliações devem ser muito bem detalhadas, completas e, principalmente, demonstrarem os riscos aos pacientes, caso não seja tratado da forma como o senhor prescreveu o home care. Então, o médico vai emitir um relatório. É como se fosse um cheque. Quem entende de cheque, da época de cheque, é um documento que ele é incontestável. Então, o relatório médico é o mais importante para ajuizar a ação judicial. Essa ação judicial, ela, hoje em dia, é para adequar, porque os planos de saúde já fornecem alguma coisa, mas muito precária na qualidade e na quantidade. Então, é para adequar e ajustar esse serviço de home care. O primeiro passo é conhecer como deve ser o tratamento, lendo, decorando os protocolos clínicos terapêuticos, que está falando vários lugares que tem que ser profissionais especializados em equipe multidisciplinar. O que é uma equipe multidisciplinar? Fonoaudiólogo, que conhece os fisioterapeutas, que conhece a enfermagem, que conhece o nutricionista. Todo mundo se conhece. Por quê? Todo mundo precisa
conversar para ajustar as condutas de acordo com a evolução da doença. Esses home cares comuns, que cada dia manda uma pessoa, que ninguém conhece ninguém. O fisioterapeuta não conhece o fonoaudiólogo, que não conhece o nutricionista, cada um vai lá, faz o seu serviço, vai embora e ninguém se conversa. Não vai funcionar, porque não é uma equipe multidisciplinar. Se o home care enviar profissionais que não sejam especializados, o que fazer? A lei do SUS 8.080, no seu artigo 19, letra I, estabelece que são estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar, em que inclui os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários, ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio, como nutricionista, terapeuta ocupacional, a ser realizado por equipes multidisciplinares. A lei do SUS já fala isso. E é assim que tem que ser. Mas não é. Então, a gente vai brigar para que seja. E isso tudo vai acontecer como indicado na prescrição médica. Olha a responsabilidade do médico. O home care comum, sem ser especializado ou supra as necessidades? Não. Como deve ser o home care para tratar uma doença como ela? Deve ser de acordo com os protocolos clínicos terapêuticos. Aquele que eu já citei. E o advogado vai entrar com uma ação de obrigação de fazer, para obter de cara uma liminar, que depois vai se transformar em sentença, depois de uma perícia. Como buscar a informação correta, como deve ser o home care do paciente? Está lá nos protocolos clínicos terapêuticos. O primeiro, da portaria conjunta 13, de 13 de agosto de 2020, que está no site da Procura. O do governo, no Ministério da Saúde, da Conitec e o da Abrela. Esse tem 38 páginas, esse também tem 38 páginas, e esse tem 151 páginas, que ele é mais completo. Inclusive, tem informações sobre testamento vital, de como a pessoa quer ser tratada, o que não aceita. E essas informações devem fundamentar o pedido de home care, que tem que ser precoce, especializado e multidisciplinar. O que é a Conitec? É a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, órgão do Ministério da Saúde. É um documento científico oficial que orienta como deve ser o tratamento da doença rara. Contra esse documento, o perito não tem argumento. O que o perito vai dizer? Mas ele diz, ele vai contra. Daí o advogado tem que impugnar. Então, o protocolo clínico da Conitec regulamenta os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Do Ministério da Saúde, isso aqui é tudo uma questão de citação de fonte. Porque lá está escrito que a obra disponibilizada nos termos da licença Creative Commons, atribuição não comercial, o compartilhamento pela mesma licença, é permitida a reprodução parcial total, desde que citada a fonte. Então, já citei a fonte aqui. Ele está nesse endereço. E se você escrever no Google, Conitec, esclerose lateral amiotrófica, vai aparecer esse endereço, que pode se imprimir em PDF. E pode se compartilhar também. Esse modo de acesso. Aqui mais uma citação da fonte, né, editora do Ministério da Saúde, de 2020. Aqui é a carinha dele lá na tela do computador. Tem a forma reduzida e tem a forma completa. Entrar lá no Gov também vai aparecer. Então, aqui estou mostrando o caminho das pedras para os advogados. Da Conitec. E aqui é um documento PDF. Ele tem 38 páginas. Eu tenho certeza que todo mundo vai ficar curioso e vai olhar. Aqui é o sumário dele. O que mais interessa para os advogados é a parte do tratamento, a parte 7. A parte do tratamento.
Então, o tratamento está dizendo, o tratamento, aliás, antes a parte 6 está falando do tratamento medicamentoso. Todos os medicamentos devem ser fornecidos pelo plano de saúde e pelo SUS. E aqui a parte do tratamento não medicamentoso. O suporte ventilatório, que vai ser pelo fisioterapeuta respiratório, a nutricionista, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o suporte multidisciplinar, o atendimento multidisciplinar. Então, nosso interesse está no item 7. Aqui é a página lá do protocolo clínico terapêutico, justificando que ele aumenta a sobrevida com qualidade de vida. Aqui está todo o fundamento fático jurídico que os advogados precisam. Página 15. Que, principalmente, a combinação de todas as intervenções terapêuticas não medicamentosas propostas pela equipe multidisciplinar especializada, somadas ao tratamento medicamentoso, permitem uma visão do tratamento como um todo, integrado, que, por sua vez, possibilita promover a alta hospitalar do paciente e melhorar a sua habilidade para realizar as atividades da vida diária, assim como o RIC, garantindo-lhe maior autonomia, funcionalidade e qualidade de vida, além de aumentar a sobrevida. Isso aqui tem que ser transformado em quesito e colocado no processo para os peritos responderem. O atendimento domiciliar, lá na página 15, desse documento oficial científico. E o poder da informação correta, que tem que ser levado ao Poder Judiciário. Os planos de saúde solicitam perícia para combater o relatório médico, afirmando que está exagerado, que o paciente não necessita ainda de todos os profissionais, nem de enfermagem 24 horas. Imagina, não precisa de enfermagem 24 horas. Está querendo fazer do enfermeiro um cuidador? E cuidador o plano de saúde não fornece? É isso que eles vão falar. E que não precisa de todos os equipamentos. É isso que eles dizem. E nós vamos comprovar que sim, que o documento científico, o protocolo clínico terapêutico, diz que sim, que necessita sim. Então, esses 3 protocolos clínicos terapêuticos citados foram elaborados por cientistas que estudaram a doença. Quem é um perito que não é neurologista para dizer que o paciente não precisa de tudo isso? Ele tem que ser melhor do que os cientistas para fazer o juiz se convencer de que o relatório médico está mentiroso. Então, aqui onde eu encontro o protocolo clínico da Abrela, é nesse endereço, lá da Abrela. Essa carinha dele, que dá para baixar no celular e no computador. E compartilhar com os profissionais de home care que não conhecem a doença. Fazer eles decorarem tudo. Esses protocolos clínicos terapêuticos servem como quesitos para a realização da perícia judicial acerca da pontuação das 2 tabelas que tem neles, que são tabelas demonstrativas da gravidade nas fases evolutivas da doença através do escalonamento e estadiamento da doença. Orienta os profissionais de saúde, pacientes e familiares, como material de apoio nas condutas assertivas em cada fase da doença. Orientações essas que são, infelizmente, ainda desconhecidas dos peritos, de juízes de um modo geral, e principalmente dos colaboradores de home care não especializados em doenças do neurônio motor. A prova pericial, a ser realizada por médicos neurologistas, não pode ser médicos de outras especialidades. Tem que ser impugnados até que apareça um perito neurologista. Os quesitos podem ser extraídos dos próprios protocolos clínicos terapêuticos. Os advogados do país, eles ficam perdidos. Que quesito que eu vou fazer? O que eu vou perguntar? A pessoa nunca ouviu falar da doença. Olhem os protocolos clínicos terapêuticos, está tudo ali. Essas orientações dos PCTDs devem ser decoradas
por pacientes, familiares e profissionais da saúde. Devem ser narradas como fundamento fático-jurídico dos pedidos de liminares. É uma cartilha científica que fundamenta o direito. Nós temos a Lei 14.454, 2022, que amplia as coberturas dos planos de saúde. Então, não interessa se está no rol, se não está no rol da ANS, porque os planos de saúde negam, não está no rol da ANS. Essa lei amplia as coberturas dos tratamentos. E deve o perito analisar o relatório médico que prescreveu a equipe especializada e multidisciplinar de home care, através das 2 tabelas indicadas nos protocolos clínicos terapêuticos. E ali, naquelas tabelas, fundamentar as respostas dos quesitos. As tabelas dos protocolos clínicos terapêuticos são diferentes de outras tabelas que os peritos trazem, porque as tabelas que os peritos trazem não tem nada a ver com a doença de esclerose lateral amiotrófica, porque não estudaram pacientes de esclerose lateral amiotrófica. Tem que ser impugnada as outras tabelas que diferem daquelas que estão no protocolo clínico terapêutico. Aqui está o sumário do protocolo clínico da Abrela, que eu sei que vocês vão olhar lá, porque não vai dar para ler tudo. Aqui, novamente, a pergunta, que é para fixar bem. Tem que ser repetitivo mesmo também no processo. E por que o home care multidisciplinar especializado? Todos os profissionais se conhecem, se reúnem e combinam decisões conforme a progressão da doença. É a característica de profissionais capacitados tecnicamente no formato multidisciplinar. Se isso não acontecer, não são especializados. Por quê? Tem que ser assim para prolongar a qualidade de vida. A estatística diz que prolonga a qualidade de vida de 7 a 24 meses, mas prolonga muito mais do que isso. Aqui eu só estou repetindo, na página 16. Tá. O que fazer quando o plano de saúde não envia os profissionais capacitados? E em equipe multidisciplinar. Contratar uma equipe especializada fora da rede credenciada e pleitear juridicamente o reembolso integral para custear o particular, pois é uma obrigação do plano de saúde. O alerta médico que está lá no site da Procura. Como que você vai saber se o profissional do home care ele é especializado ou não? Pergunta para ele se ele conhece o alerta médico. Faz uma prova oral sabatinando essas perguntas. Se ele não souber, ele não é especializado. Aqui é o alerta médico, que eu fotografei algumas coisas sobre o alerta médico, que está lá no site da Procura, que todo mundo está curioso, vai lá olhar, tenho certeza disso. E como provar se o home care é falho ou defeituoso? Filmando. Filma onde o paciente é atendido, coloque placas de que está sendo filmado para a segurança do paciente. A imagem dos profissionais tem que ser protegida, mas a vida do paciente tem que ser mais protegida ainda. Ela é prioridade do que a imagem do profissional de saúde, que vai lá sem conhecer, sem nunca ter ouvido falar que é esclerose lateral amiotrófica. Bom, antes disso, o profissional de home care que não conhece o tratamento da doença e que for atender um paciente de ELA, ele é responsável por culpa, por negligência, por imperícia, por dizer que conhece a doença e, na verdade, ele não conhece. Então, ele vai lá tratar um paciente de ELA, ele nunca ouviu falar do alerta médico, tem uma intercorrência lá, ele não sabe o que fazer. E ele diz que conhece a doença, então ele é responsável. Então, se o profissional não é especializado em ELA, ele não deve se submeter a atender um paciente porque foi enviado por um home care. Ele tem que saber, ele tem que conhecer o protocolo clínico terapêutico, ele tem que se especializar na doença e ele tem que saber que o paciente está sendo filmado. E aqui eu quero agradecer a Procura por essa oportunidade, mais uma vez, de poder compartilhar
um pouco da minha história sofrida com meu pai, que não tínhamos tecnologia, não tínhamos protocolo clínico terapêuticos, mas o veneno que não mata fortalece. Então, é por isso que eu estou aqui ainda, me fortalecendo um pouquinho mais. E pronto, acabou.